colegas, nós vamos apresentar o panorama atual do novo Código de Processo Civil. Vieses cognitivos, tecnologia, alguns desafios. Desde o final do segundo pós-guerra, está cada vez mais presente o limite dos poderes decisórios exercidos em todos os âmbitos, ofertando cada vez mais desafios para a compreensão do direito. No que diz respeito ao jurisdicional, tais poderes são exercidos pelos decisores em conflitos cada vez mais complexos, que não podem mais ser compreendidos pensando apenas em litígios bipolares e patrimoniais. Se atravessa uma delicada barreira no sistema de justiça com o aumento do número e espécies de litigiosidades. O que significa é que são tantas novidades que o judiciário não se encontra apto a resolver toda essa demanda. Os rompimentos das barragens de Mariana e Brumadinho, que afetam milhares de pessoas direta e indiretamente, desafiam o direito processual a buscar novas formas e perspectivas de dimensionar o conflito. O rompimento da barragem de Mariana aconteceu há 5 anos. Brumadinho já vai completar 2 anos. Em Mariana, as pessoas ainda não têm casa para morar. Muitas vivem de aluguel social, outras estão distribuídas nas casas de amigos e parentes. O local onde ocorreu a tragédia está com a mesma lama de 5 anos atrás. A vida dessas pessoas está simplesmente em suspenso. Imagina nós vivendo essa pandemia de 8 meses, desesperados, querendo ir para as ruas, mas estamos dentro das nossas casas, não está faltando nada, temos conforto. E essas outras pessoas? 5 anos. 5 anos, se você parar para pensar, é o tempo de fazer uma faculdade de Direito. Dá para fazer o curso, prestar o exame da OAB, ser aprovado e ir para o mercado. No entanto, essas pessoas estão há 5 anos com a vida parada. Apesar de virmos há muito tentando descortinar novas vias para buscar melhorar esses problemas, mediante várias propostas, como, por exemplo, a de adotar uma gestão profissional do judiciário, mantendo os juízes, em função tão somente decisora. Não nos mostra essa perspectiva, elas não nos mostram muito favorável. Nós não sabemos se realmente isso é o suficiente. Bom, não se mostra também mais possível acreditar que os nossos códigos de processo civil e penal, pensados numa versão anterior, numa coisa mais de litigiosidades, estejam aptos a resolver as nossas atuais litigiosidades, que agora são diferentes, são bem mais diversificadas, e sem contar com a ajuda da tecnologia e da inteligência artificial. Isso tudo porque o processo ele tem que ser pensado e direcionado para o cidadão. O cidadão é o protagonista, é para ele que as soluções devem ir. Ele não tem que ficar refém do judiciário, aguardando indefinidamente uma solução. Tudo tem que ser pensado visando a melhor satisfação, os melhores resultados para esse cidadão. Acontece que ao lado da ampliação do espectro de litigiosidades e do evidente aumento
dos poderes judiciais, torna-se urgente a percepção de duas rupturas que o direito vem sofrendo em face da percepção dos estudos sobre os vieses cognitivos em decisões jurídicas e do recente impacto da tecnologia nas atividades decisórias, em especial no âmbito jurisdicional. É sobre esse assunto que os meus colegas vão falar com mais profundidade e vamos passar agora para a virada cognitiva. Obrigada. Olá, meu nome é Carolina e darei início ao desenvolvimento do tema vieses cognitivo. Antemão, nós devemos ter em mente o conceito e a origem da palavra cognitivo. Essa vem do latim cognitus, que deriva conhecer. Resumindo, cognitivo refere-se à capacidade de absorver e adquirir conhecimentos e assim transmiti-los. É justamente isso que ocorre a cada momento no cotidiano. O ser humano ele está em constante evolução e com isso ele absorve cada vez mais conhecimentos e informações, o que podem vir a gerar interpretações diferentes e assim gerar indagações, gerar debates acerca de temas. O homem em geral, ele sempre tem a sensação que ele está munido de racionalidade, ou seja, ele crê que ele pode exercer a própria razão com certeza, com convicção. E é nesse ponto que surgem os juristas, os advogados, os juízes, os promotores, etc. Estes têm o poder de persuasão e racionalidade tão forte e marcante que eles são capazes de adulterar o pensamento das pessoas, de emoldurar o pensamento das pessoas. A capacidade de adquirir e a capacidade de absorver e também repassar conhecimentos trouxe à tona alguns pontos que devem ser analisados. Vou dar exemplos. As redes sociais. As redes sociais, ela tem uma amplitude e uma rapidez em divulgar informações com uma facilidade enorme e assim podem criar certas contrariedades, como por exemplo, não se tem a veracidade dos fatos transmitidos, o que pode vir a ser fake news. A notícia pode, como já dita, ser falsa e assim consequentemente denegrir a imagem de alguém, o que pode ferir o que está estipulado como crimes de honra, crime contra a honra no Código Penal. E por último, se a notícia divulgada for acerca da ocorrência de um crime e este crime gerar comoção social, a sociedade automaticamente faz o seu julgamento. E assim, a pessoa que está na notícia, ela é julgada, ela é criticada antes mesmo do devido processo perante a autoridade. Tá, mas esse viés cognitivo surgiu da onde? E é aí que eu te falo, ela teve um marco na virada hermenêutica de 1970, que foi a solução de metodologia científica que utilizou para driblar o sistema de aprisionamento interpretativo, que segurava a evolução de diversas ciências humanas, como a filosofia, a filologia, a religião e, certamente, o direito, o campo jurídico. Os vieses cognitivos, portanto, representam a compreensão de forma como todo o sistema jurídico, principalmente no qual baseamos as nossas informações, a nossa justiça, ela pode e deve estar em constante evolução. Vai gerar conflitos? Sim, como por exemplo fake news, mas indubitavelmente ela é um cerne para o entendimento da comunicação humana no geral, porque já que o ser humano, ele pensa sobre pontos de vista diferentes, sobre perspectivas diferentes, pode surgir aí interpretações às vezes mais coesas, interpretações mais dignas, como por exemplo, se é lícito ou não, se é culpável ou não. Ou seja, o viés cognitivo, ele é a liberdade do pensamento, ele tirou o aprisionamento que as pessoas tinham a respeito de uma doutrina, como por exemplo, eu tenho que seguir somente a igreja, o que era no século XX. E não dá pra gente pensar no século XXI dessa maneira. Em 2020, com a constante evolução que nós vivemos, nós não podemos ter as nossas ideias aprisionadas. Nós podemos interpretar de maneiras diferentes. E é isso que significa essa virada cognitiva. É a liberdade de você interpretar as coisas, é a liberdade de você repassar informações e conhecimentos para as pessoas, para às vezes ter uma informação a mais, para aumentar a nossa jurisprudência, a nossa justiça. Mas, óbvio, todas essas informações, todos esses conhecimentos, eles devem ser passados de maneira certa, não ferindo e não causando um crime contra alguém, um crime contra a honra, contra ninguém. Olá, bom dia, meu nome é Simone
Eu vou falar um pouco sobre o texto Viéses Cognitivos e a Virada Tecnológica. Eu vou tentar abordar 2 pontos principais da minha fala, vai ser a alta demanda no Poder Judiciário e os viéses cognitivos. Primeiramente eu vou falar sobre a alta demanda que o Poder Judiciário tem enfrentado, que é cada vez mais excesso de demandas e as demandas estão cada vez mais complexas. Então, com isso é necessário pensar formas de tentar melhorar e formas de tentar resolver esses problemas da forma mais rápida possível. Então, o texto chega a sugerir que seria interessante só as decisões ficarem nas mãos do juiz. O texto fala isso e ele mesmo não concorda, depois ele diz que não seriam a solução. Mas assim, eu particularmente, eu acho que ajudaria muito se fosse só as decisões para as mãos do juiz. Por exemplo, eu vejo muito no meu estágio, todas as intimações, citações, tudo isso passa para o juiz. Mas eu acho que se fossem para ele só as decisões, chegariam menos coisas para ele e ele conseguiria resolver de uma forma melhor. Então, assim, eu particularmente acredito que já melhoraria os processos se fosse dessa forma. Outra forma que ajudaria muito nos processos é a mediação e a conciliação. Outra forma que eu acho que está sendo desenvolvida, e eu acho que vai chegar a um ponto que, se realmente continuar desenvolvendo assim, que vai ajudar muito, né? Além de que as próprias pessoas estão participando do processo, estão tentando chegar a algum acordo, então isso já traria uns resultados mais agradáveis para as partes, além de que também resolveria as coisas mais rápido e o judiciário também ficaria bem mais leve, né? Então eu acho que seria importante essas conciliações e mediações como forma também de reduzir esse excesso de demanda. Outra coisa que eu quero tratar é sobre os vieses cognitivos, que assim, os vieses são como a pessoa tende a decidir as coisas, né? Os vieses, como ela pensa, sabe? Então, por mais que o juiz seja imparcial, que esteja fazendo o melhor trabalho do mundo, mas querendo ou não, ele traz um pouco da personalidade dele, das crenças dele, de como ele foi criado. Então, eu acho que os viés cognitivos é isso. Eu até anotei um pouco aqui. É inevitável, né, que determinadas demandas, decisões acabem sendo influenciadas pela construção da personalidade das pessoas envolvidas, né, o que é natural, faz parte do ser humano. Todo ser humano é passivo de colocar um pouco da sua personalidade na sua decisão, por mais imparcial que esteja sendo. Eu peguei até um exemplo que eu quero colocar sobre os vieses na hora de uma decisão, quando se fala na legalização ou não do aborto, tem as pessoas que não conseguem aceitar que isso seja possível, geralmente por crença, como ela viveu, como ela foi criada. Então, os vieses dela são isso, de não conseguir aceitar. Então, ela acaba não aceitando, não querendo aprovar o aborto, por exemplo, enquanto outras pessoas já não vê problema, entendeu? Então, o que eu queria falar era isso, do excesso de demanda e dos viés, como eles influenciam um pouco na decisão. Espero que tenha ficado claro, e é isso. Vou dar agora um assunto de relevante importância na atualidade, que é a virada tecnológica no direito processual. Quais são os riscos jurídicos existentes com o emprego da tecnologia, principalmente em decisões públicas que transcendem o processo jurisdicional, que envolve um risco para a própria democracia, uma vez que pode haver o controle de dados, pode induzir comportamentos, né? Podem ser usados os dados de perfis psicológicos em rede de direcionamento do micromarketing e além do emprego das fake news, que hoje em dia estão cada vez mais rotineiras. Será que haveria um risco do Estado se tornar
um Estado totalitário digital, imagine isso, que através do policiamento de algoritmos, imagine a criação de meios de accountability para a irracionalidade das decisões em decisões públicas, nos processos, como acontece, né, nos processos políticos. Bem, a gente sabe que isso é um outro assunto, porque agora o que interessa é a gente abordar o uso das tecnologias no processo judicial. Quais os riscos existentes com a virada tecnológica? Será que o uso das tecnologias e da inteligência artificial já estão presentes no dia a dia dos profissionais da área do direito? E quais serão as vantagens e as desvantagens do seu emprego? É isso que a gente vai, né, analisar agora. Bem, muitos tribunais e escritórios de advocacia de vários países do mundo já estão utilizando essas ferramentas para otimizar as atividades, né, repetitivas. Então, vamos supor, os serviços de litigância em massa, principalmente, eles aumentam a performance e a eficiência do sistema jurídico, né? Mas, para alguns, isso pode parecer estranho usar essas tecnologias e até com espanto, né? Agora, para outras pessoas, o uso das novas tecnologias estão sendo vistas com bons olhos. Além dessas tecnologias, ainda surgem os sistemas de inteligência artificial. E eles estão crescendo cada vez mais em diversos ramos. Por quê? Porque também proporcionam precisão, rapidez e qualidade. Por exemplo, as low-techs otimizam serviços hoje de litigância em massa, que estão sendo utilizados em muitos países. E além disso, eles são utilizados principalmente para revisar, para gerar documentos, né? E isso dá muita agilidade. Em países como os Estados Unidos, por exemplo, em termos de inteligência artificial, existem hoje o ROS e o Watson, que são utilizados em escritórios de advocacia para realizar pesquisas jurídicas, para analisar documentos, para redigir contratos, entre outras funções. Já em Londres, o que se verifica é que 48% dos escritórios de advocacia estão usando a inteligência artificial e cerca de 41% dos escritórios ainda pretendem utilizá-los. Mas vale ressaltar que a inteligência artificial também serve, por exemplo, para a due diligence. O que é isso? Seja para investigar companhias antes de qualquer realização, fechamento de um negócio. Alguns países também estão automatizando seus sistemas judiciários, como por exemplo na Estônia, que iria implantar no ano passado, em 2019, um juiz robô para julgar causas de pequeno valor, com enfoque em resolução de lides, vinculadas principalmente às discussões contratuais. Analisando esse estudo, na minha opinião, eu acho que as tecnologias realmente, elas estão aí, elas chegaram com todo vapor, estão aí agilizando os processos judiciais, né? Por quê? Agora, eu acho que em caso de decisões, cabe aos juízes, porque cada caso tem uma particularidade e o cidadão merece o seu devido processo legal dentro da ordem constitucional democrática. Eu acho que não se pode atribuir a função de julgar, de decisão aos processos a essas máquinas, a essas tecnologias que estão surgindo. Porque o uso das tecnologias e da inteligência artificial, elas são excelentes para otimizar atividades repetitivas, dão eficiência, dão performance ao sistema jurídico, elas são bem-vindas para isso. Agora, para tomarem decisões, eu acho que isso cabe aos juízes, pois necessita com certeza de um raciocínio complexo e de anos de estudo. Então, o uso das tecnologias e da inteligência artificial no processo judicial vai sim causar surpresa para muitos, espanto também, e para as outras pessoas elas são bem-vindas. Eu acho que isso tem tudo a ver, né? Quem não se adequar hoje às novas tecnologias vai ficar para trás. E vamos ver agora como estão sendo feitos o uso dessas novas tecnologias, como está sendo feito o emprego no Brasil. Vamos ver isso agora. É isso aí.
E no Brasil também não foi diferente não, viu? O STF também acabou criando uma inteligência artificial. Isso por conta das grandes demandas de casos, né, repetitivos, em que, na maioria das vezes, as teses são as mesmas. Então, assim, o STF, junto com uma inteligência artificial com o nome de Victor. O Victor, ele servirá para nortear algumas decisões do Superior Tribunal de Justiça, também do Supremo Tribunal de Justiça e também dos tribunais originários. Isso também porque eles terão a possibilidade de verificar quais são as decisões que estão sendo tomadas, né, pelos tribunais superiores, né, no caso os tribunais do Estado, terão essa oportunidade de analisar quais estão sendo as decisões. Será algo bem mais rápido. O Victor, ele é uma tecnologia que vem para acelerar todo esse processo. Casos em que o Supremo Tribunal ele estará direcionando os casos que o Victor, que ficará para essa tecnologia da inteligência artificial Victor, poder estar analisando. Então, assim, com uma precisão bem maior, né, uma precisão onde talvez com os recursos humanos levaria aí uma demanda de 44 minutos, essa tecnologia ela vai conseguir chegar a uma decisão em 5 segundos. Então, isso melhoraria muito a questão do processo, da demora, né, nos processos que nós temos aqui no Brasil. Ou seja, para simplificar, os tribunais do Estado, eles vão buscar quais são as teses, quais são os entendimentos que estão chegando, quais as decisões que estão sendo tomadas através de precedentes. Esses precedentes são decisões que os tribunais superiores têm tomado e assim eles poderão aplicar esses precedentes por meio dessa tecnologia da inteligência artificial. O que acontece aqui no caso dos precedentes é que se há nesse meio aí uma preocupação em relação à qualidade dos julgamentos, né? Que será que ele entra no meu caso? Será que ele se aplica àquela tese fixada? Essa tem sido a preocupação em relação a esses precedentes que a tecnologia pode ir tomando decisões, mas sem trazer ali uma aplicabilidade para aquela tese fixada. Mas essa é uma discussão que a doutrina e a jurisprudência e os tribunais vem travando e que ainda vai demandar ainda muitos estudos dos doutrinadores, né, dos cientistas jurídicos e também dos processualistas da área. É interessante a gente destacar como que a forma de aprendizagem, né, dessa inteligência artificial, através dos algoritmos, né, as máquinas elas vão se alimentando através das decisões que são tomadas pelo STF. Então, o STF ele julga um caso, né, tendo por certo que esse caso, a sua tese deve ser julgada de uma forma A ou de uma forma B, né? O STF julgou esse caso de uma forma A, ou então julgou de uma forma B. Assim, essa máquina, essa inteligência, ela já vai se alimentando, isso já vai gerando um aprendizado, né, na inteligência artificial. Mas, por enquanto, essas decisões, né, que serão tomadas pela inteligência artificial serão apenas as decisões de repercussão geral. Enfim, o Poder Judiciário ele tem agora esse controle. Uma definição pelo Conselho Nacional de Justiça, que agora recentemente aprovado, né, recentemente, entre aspas, aprovado pelo novo CPC, onde agora esses microsistemas são alimentados, né, por processos, né, por decisões processuais que são tomadas assim, eles vão tomando, né, vão se alimentando para poder fazer
ajudar nessas decisões. Porque anteriormente, e como a gente ainda costuma ver, né, porque ainda não estamos tão acostumados ainda com a situação, os tribunais, eles julgam, eles definem, controlam, cada um controla de uma forma, e ainda vem o STF e ainda toma uma decisão completamente diferente ainda. Então agora, com esse controle unificado, o STJ, o STF agora, eles terão uma facilidade, né, nesses processos, com esses processos repetitivos, ou seja, né, esses microsistemas que serão alimentados, né, de acordo com cada decisão que forem sendo tomadas pelos tribunais superiores.